verdade, é isso, né? Eu acho que a clínica ela é soberana nesse sentido. Existe a questão do paciente que tem um padrão de trânsito lento, em que o paciente não sente vontade de evacuar, isso é um paciente mais difícil de diagnosticar. Por quê? Porque, como ele não sente a vontade de evacuar, então ele não consegue definir muito bem se ele tem dificuldade para expulsar as fezes ou não. Já o paciente que não tem, ele sente vontade de evacuar, mas ele tem classicamente aquela sensação de que eu tenho a vontade, mas vou até o banheiro e não consigo evacuar completamente, ou eu tenho que fazer muita força, eu fico muito tempo no banheiro, eu tenho que fazer manobras, eu tenho um banquinho, eu tenho que ficar de cócoras. Então, o paciente já te conta algumas coisas assim. Então, você já começa a pensar que tem alguma coisa, ou funcional, ou mecânica, né, que está gerando uma dificuldade para expulsar as fezes. Então, aí, nesse sentido, eu acho que os exames começam a nos ajudar, são indicados para ajudar nesse diagnóstico. Então, essa que acho que é o ponto-chave. Se o paciente já tem um padrão de trânsito lento, em que ele, muitas vezes, mesmo sem o diagnóstico do trânsito lento, mas ele não consegue ter a vontade de evacuar, ele é um paciente que é mais difícil de fazer o diagnóstico diferencial, inclusive ele é um paciente que é muito mais difícil de tratar com a fisioterapia de assoalho pélvico, porque ele precisa sentir vontade de evacuar para ele entender como ele tem que fazer o movimento para evacuar. Se ele não sente vontade de evacuar, fica mais difícil dele entender esse movimento de forma correta. O movimento de evacuar, ele parte do princípio da vontade de evacuar. Então, isso que é um pouco mais difícil, às vezes.